Olá! E começa agora pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Poder Concept, o Conversa com Mulheres ao Vivo. Eu sou a Lala Eva e aqui a Roseli Galo aqui comigo hoje para falar com uma pessoa que a gente está assim muito contente de poder trazer esse nosso convidado, que é o César Romão, um especialista em transformar pessoas em seres humanos, mas vocês vão entender que ele faz muito mais do que isso. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, César. A gente tem tanta coisa para compartilhar, o tempo vai ser curto, mas vamos tentar resgatar bastante coisa aí com você. Muito obrigado mesmo. Prazer imenso, Nala e Roseli, estar aqui com vocês, viu? Eu quero Super. também aproveitar e mandar um abraço para um entrevistado seu, o querido Anselmo Cassiano, que eu adoro, e mandar um abraço também para a Roberta. A Roberta não está aqui, né? Mas Roberta, hoje está numa ela loucura. a gente teve contato aí antes, Sim, para chegar até aqui hoje. exatamente, está uma loucura para ela, porque ela veio para São Paulo para ir para o interior, né? Ela não mora aqui, mas aí ela falou lá, não vou conseguir pela jornada que ela mesma preparou aí, mas ela vai estar assistindo pelo YouTube, mas não vai perder a oportunidade, não. Super Com obrigada. certeza. Bem, boa noite a todos, né? Então é um prazer tê-lo aqui conosco, César. E eu vou falar um pouquinho do currículo, quer dizer, um resumo do currículo do César, para vocês conhecerem toda a jornada dele aí profissional. O César formou-se em Direito pela Universidade Mackenzie, é pós-graduado em Administração na Universidade São Judas Tadeu, tem MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Psicologia Organizacional Adam Smith na University of America, é doutor honoris causa de Iberoamérica, tem DHC, Conselho Ibero-Americano em Honor à Qualidade Educativa. Nunca deixou de estudar. Em seu currículo são mais de 14 cursos de extensão, aprimorando seu conhecimento para falar de pessoas, enfim, de um ser humano. Iniciou sua carreira de escritor e conferencista só um pouquinho aqui. Em 1990, desde então, publicou inúmeros livros, inclusive em outros países como Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Áustria, então, Alemanha, enfim, vários países conhecem o nosso convidado aqui, né, através dos seus livros. E, no total, seus livros circulam em mais de 51 países. É especialista em gestão de pessoas através de sua consagrada metodologia nas áreas de motivação. É motivador da Força de Paz da ONU, criador e executor do projeto Fábrica de Gente, que ao longo de 19 anos de existência reintegrou à sociedade centenas de meninos de rua. É jornalista também, olha que currículo, hein, gente? Profissional com uma visão econômica, social e política. Professor, pesquisador de assuntos comportamentais, humanos e corporativos. É radialista, apresentou 600 programas de rádio AM e FM sobre os temas de liderança, motivação, vendas, carreira, coaching, marketing, estratégia, gestão organizacional, além de entrevistas com personalidades do mundo corporativo, artístico e cultural. Enfim, com vocês, né, César Romão. Vamos lá, Lala. Nossa, eu estou com um iluminado aqui, iluminou. Vamos aproveitar para explorá-lo aqui um pouquinho. Ô César, podemos observar que a sua formação acadêmica permeia em várias áreas, né? Direito, administração, marketing, psicologia. A sua atuação está muito ligada às pessoas e ao ser humano, com certeza. Com toda essa experiência, qual é a avaliação que você faz de um profissional hoje, né? Eles estão mais bem preparados para exercer as funções corporativas? Qual que é o teu olhar aí para compartilhar com a gente?
Eles deveriam estar, né, melhores preparados. Deveriam, pelo menos. A gente já avançou muito em tudo. E a gente ainda vê uma ausência de capacidade na maioria dos profissionais, porque você ainda vê empresas que sofrem, você ainda vê, por exemplo, uma política fora de qualquer realidade, quer dizer, a política está aqui, o povo nem aparece. E tudo isso acontece pela falta de capacidade humana, pela falta da compaixão, pela falta de você se colocar no lugar do outro. Então, hoje você ainda tem chefe, por exemplo, você tem chefe, o chefe manda, né? Então, você ainda tem quem mande. Eu acho isso assim abominável, você ter um líder que tenha que mandar para a sua equipe, um líder que não inspire, um líder que as pessoas não queiram ver e aprender com ele. Então, o líder vai lá e dá ordens, ele manda, não sabe delegar, aí você tem uma equipe conturbada. Há muito que se mudar ainda. As pessoas têm que criar uma consciência coletiva mais humanizada. Eu vou até repetir aqui. A gente tem que criar uma consciência coletiva mais humanizada. Não é possível a gente chegar, por exemplo, num shopping e você está estacionando, alguém vem e toma a sua vaga. Não é possível ainda alguém parar em cima de uma faixa de pedestre ou tomar uma vaga de deficiente. E outras e tantas pequenas coisas que são grandes. Essa pandemia, por exemplo, ela fez uma coisa muito interessante. Quem era ruim ficou pior. Quem era bom ficou melhor. Por exemplo, nós nunca tivemos no mundo tanta separação, tantos casamentos rompidos. Vai falar, a pandemia rompeu o casamento. Não, o casamento já estava rompido. Acontece que a pandemia aproximou ainda mais essas pessoas, elas tiveram que conviver um pouco mais, já não estavam suportando e acabaram rompendo o casamento. Agora, veja que interessante. Quem se amava de verdade teve mais tempo para ficar junto, teve mais tempo para exercitar o amor. Então, quem era bom ficou, quem era ruim ficou pior e quem era bom ficou melhor. Ao passar, né, nós estamos passando aí por essa pandemia, e uma coisa triste é que você vê que as pessoas continuam impacientes, continuam intolerantes, sem compaixão, quer dizer, nunca se colocam no lugar do outro. Nós perdemos uma grande chance, Lala e Roseli, de criarmos uma consciência coletiva nesse momento de pandemia. Nós perdemos a chance de aprender como nos unirmos, como resolvermos as adversidades juntos. A gente deixou passar isso, a gente deixou passar. E talvez essa seja a minha maior tristeza com a pandemia, né? Porque quando ela começou, eu falei, puxa, se as pessoas aproveitarem esse momento, o mundo vai ficar tão melhor, mas tão melhor. Se elas desenvolverem uma compaixão entre elas, né, a gente vai mudar muita coisa nesse planeta. Mas isso não aconteceu. Sim, eu percebi, nós conversamos isso, acho que no final dessa semana, não entenderam muito, né? A mensagem que foi dada em todo esse contexto, muita coisa ainda. Acreditamos né, nessa conscientização, mas é isso aí que você acabou de comentar. Não estou vendo isso, sabe? E pode ser mesmo que potencializou aquilo que já era bom, né? E o potencializou que era ruim, né? Vamos pensar assim, mas não era isso. Potencializou a corrupção. Então, é verdade. Nós voltamos a um nível de corrupção absurdo. E o pior, né? Corrupção com vacinas que salvam vidas. Esse é o mais triste de tudo. É verdade. A questão do... como deixa-se o lado humano, né? Em prol dessa ganância, vamos dizer assim, né?
Mas, enfim... Você sabe que o ser humano ele vem tentando se impor na sociedade, né, há muito tempo. E essa talvez seja a nossa maior missão. Imagine, Roseli e Lala, que em 1908 eles descobriram os restos de um Neandertal de 50 mil anos, já numa cova de uma caverna lá na região de La Chapelle-Austicent, que é a Capela dos Santos, lá na França. Então, veja que interessante. Há 50 mil anos, humanos já enterravam humanos. Já tinham compaixão, já tinham dor por perder um ser humano. Existe um lugar chamado Cima de los Huerros, de Atapuerca. Esse lugar é muito interessante, ele fica lá em Burgos, no norte da Espanha. Eles encontraram lá ossos de 28 pessoas de diferentes idades. Essas pessoas eram ancestrais dos neandertais, quer dizer, eles eram antes ainda dos neandertais, que viveram lá naquela região há 400 mil anos. Então, eu diria que talvez essa descoberta tratou do primeiro santuário da humanidade. E que lá em cima de los Huerros de Atapuerca seria a prova talvez mais antiga de um comportamento funerário, de uma acumulação coletiva de restos de fósseis humanos. Então, há 400 mil anos, a gente já tinha essa coisa de cuidar um do outro, mesmo depois da morte. Você imagina, por exemplo, mesmo lá na França, nessas regiões mais cavernosas lá, você tem as marcas rupestres, né, que Sim. o ser humano deixava as marcas ali. Ele já queria dizer, nós estamos aqui. Se você observar os desenhos, você vai ver que os desenhos são sempre, a maioria deles são de família. Você nota que ele queria representar a família, quer dizer, a nossa existência, ela depende de tudo aquilo que a gente preservar. Eu vou até repetir. A nossa existência depende de tudo aquilo que a gente preservar. E nós não estamos preservando a compaixão, nós não estamos preservando esse processo de nos colocarmos no lugar do outro antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma crítica, antes de dizer que está certo ou que está errado. Eu acho que ficamos muito individualistas, né? Eu acho que o mundo chegou não sei se através de tecnologias, que foi indo para esse lado, e agora a gente vê essa necessidade de voltar, né? Vamos dizer assim, né? De voltar para o humano, né? Porque é o que está fazendo falta, né? No mundo hoje em dia, né, César? Você sabe que eu digo sempre que é assim, tem 12 erros que afastam as pessoas da felicidade. Olha, só 12. 12. Vamos ver. Né? Só 12. Você tem, por exemplo, o primeiro é o seguinte, as pessoas hoje estão muito solitárias, né? E a solidão, ela acontece quando falta um pedaço em nós. Então, as pessoas hoje, elas estão perdendo os seus pedaços ao longo da vida. E aí elas se fecham na solidão. Por quê? Relacionamentos errados, empresa errada, carreira errada, e quando ela descobre, ela já perdeu uma parte da vida dela. E por isso que as pessoas estão ficando muito com elas mesmas, né? Sim. O segundo erro, você tem que entender que toda a trajetória pode mesmo tirar parte de você. Você tem que se preparar para isso, mas as pessoas não se preparam para perderem algumas coisas ao longo da vida. O terceiro erro é deixar-se instalar o autoabandono. Então, a pessoa começa a se autoabandonar. Ela perde a energia do primeiro dia. Ela já não entra na empresa como ela entrou no primeiro dia. Ela já não entra na casa dela como ela entrou no primeiro dia que ela casou.
já não olha os filhos como olhava lá e olhou lá no berçário. Então, ela perdeu a energia do primeiro dia. O quarto erro é que a gente se desabilita muito fácil. Então, acontece alguma coisa, a pessoa já se autodesabilita e perde a chance de continuar. Falar, então eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. É muito mais fácil acabar um casamento do que manter um casamento. As pessoas preferem terminar o casamento, por exemplo. O quinto erro é assim: não perca tempo assumindo carga que não te pertence. É impressionante como as pessoas carregam coisas que não tem nada a ver com a vida dela, nada. Ela está lá, está carregando aquilo lá. O sexto é assim: a gente tem que acionar a nossa própria recuperação. Não dá para transferir. Não dá para esperar que alguém o faça. Somos nós que temos que fazer. O sétimo erro é que as pessoas reviram demais o seu lixo emocional. Ao invés de reciclar esse monte de coisa inconveniente. Então, a pessoa já casou de novo, mas bate aqui, bate ali, ela está falando mal do ex-marido, ou o homem falando mal da ex-mulher, o indivíduo está trabalhando, mas está ali falando mal daquela empresa que um dia ele esteve lá. Então, tudo isso, gente, é lixo emocional. Passou, não dá para ficar remexendo isso. Você tem que reciclar isso. O oitavo erro é que a gente não busca muito a nossa autoconfiança. A gente precisa buscar a nossa autoconfiança. E o nono erro é que a gente está sempre num processo de anulação. A gente nunca consegue ser quem a gente quer. É impressionante. Pô, mas por que você não consegue ser quem você quer? Não, é só porque a gente se anula. A gente acha que a opinião tal é mais importante. Aliás, nesse erro eu quero esclarecer aqui a todos o seguinte: o que os outros pensam a seu respeito é problema deles. Não é seu. Eu vejo tanta gente se anulando porque um falou, o outro falou. Tem gente que vai embora de uma festa porque alguém disse que aquele vestido não era legal, e a pessoa vai embora da festa, e por aí vai. O que os outros pensam a seu respeito é problema deles. E o 10º erro é entender que a felicidade não vem pronta, né? Ela não vem numa embalagem dourada, ela precisa contar com a nossa proatividade. Nós precisamos construir a felicidade. O 11º erro, que é o que eu mais gosto, é assim: para de contar seus tombos e tropeços. Começa a planejar os seus saltos. Legal. Você conversa com alguém, a pessoa começa a falar de doença, você já reparou? Ela quer fazer concorrência com você de doença. Sim, é verdade. Olha, fiquei 2 dias no hospital. Isso não é nada, passei um mês. Eu fiquei um mês. Então, as pessoas adoram contar os seus tombos, os seus tropeços. Não perca tempo, não. Use esse tempo para planejar o seu salto. E o 12º erro é você não proclamar a sua independência. Quer dizer, você está sempre permitindo invasão no espaço que você tem. E aí você nunca vai ser uma pessoa pronta para a felicidade. Eu fico aí os 12 erros que eu acredito que atrapalham bastante a vida das pessoas. Olha, uma reflexão e tanto, hein, César? Porque... Nós vamos escrever eles, você pode deixar. Bom, César. Bom, vamos falar um pouquinho dos seus livros, né? Você tem tantos livros publicados e, inclusive, é recordista de autógrafos, né? Foi considerado o recordista brasileiro de livros assinados num dia. E até tenho aqui, foram 1.340 exemplares em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos, né? Foi isso então, mesmo. Conta para a gente qual foi o livro, né, com o qual você bateu esse recorde, e também o seu primeiro livro publicado, e o que o motivou a escrevê-lo.
Naquela idade, eu estava num evento, e o evento cresceu, foi crescendo, a gente não imaginava. E, de repente, olha, está faltando livro, está faltando livro, está faltando livro. E, e aí o pessoal da editora falou, mas e agora? O que nós vamos fazer aqui? E aí, vamos trazer livro. E aí trouxeram, e de repente, quando acabou a palestra, tinham mais de 1.000 pessoas numa fila. Nossa. E aí eu percorri a fila toda e disse, olha, se você ficar, eu fico. Então, se você ficar, eu vou estar lá na frente esperando por você. Aí conversei praticamente com a fila toda e me acomodei lá e fui autografando um por um, com nome, tudo, Que né, bom, com a nossa. minha assinatura. Aí algumas pessoas começaram a dizer, pô, você vai bater o recorde, você vai bater o recorde. Aí o pessoal que estava organizando o evento chamou uma empresa de auditoria para auditar o evento e tudo mais. E aí que saiu o recorde dos 1.342 livros. E o meu Muito primeiro livro bom. foi A Semente, o primeiro livro de sucesso foi A Semente de Deus, em 1991. Eu tive 3 livros antes que foram fracassos. Eles não venderam absolutamente nada. E é interessante porque eu tinha tudo para desistir da carreira. Você escreve 3 livros e esses 3 livros são um fracasso total. Mas eu continuei. Né? Aliás, eu fui melhorando um pouquinho, né? Então, Experiência, né? eu descobri 3 tipos de livros que eu não deveria mais escrever. Olha. E aí veio A Semente de Deus em 91, desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. Olha. É um fenômeno, é um dos maiores fenômenos literários do Brasil. E, na sequência, vieram os outros livros. Ao longo da carreira, eu escrevi 25 livros, hoje tenho 14 no mercado, porque muitos deles eram livros temporais, né? Então, eles eram para aquela época. Esses 14 são livros atemporais, são livros para qualquer momento. Inclusive, agora, eu estou lançando um novo livro, que é esse aqui, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. É um livro, trabalhei muito nele, muito material bíblico, as pessoas vão gostar, porque... Aliás, para quem não gosta de ler a Bíblia, né, porque a Bíblia é um pouquinho complicada, né, eu faço uma interpretação mais contemporânea da Bíblia, mais simples. Olha. Então, aqui tem 62 ensinamentos bíblicos que as pessoas talvez não entendiam, agora vão passar a entender, porque está bem simplificado, numa linguagem muito, muito bacana. E eu já tive ótimos feedbacks, né, desse livro. Que bom. E vai ser sucesso, com certeza. Eu espero. A gente escreve para isso. Sim, mas o título não é nem para ser sucesso, Roseli, é para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Essa é a minha missão como autor, quer dizer, receber a mensagem, canalizar a mensagem, materializar a mensagem e a mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis. E transformar pessoas, né? Isso que é importante, né? Ajudar nessa caminhada, né? Da vida, né? Eu acho que isso que é gratificante para o escritor também, né? Quando trabalha. Olha, quem não transforma podia ficar em casa. César, assim, além de escrever, eu sei que você gosta de ler, lógico, né? Conta aqui para nós qual que é o livro que você mais tem ciúmes na sua biblioteca e por quê? Olha, você está vendo aí, minha biblioteca é grandinha, né? Agora não mais, né? Desde que saiu o Kindle, né? Então eu tenho utilizado o Kindle, tenho lá alguns milhares de livros lá no Kindle lá. Isso facilita bastante, porque antigamente a gente viajava, levava uma mochila só de livro, né? Nossa, mesmo, ficava pesada a viagem, né? Ficava pesada, né? Eu gosto de muitos livros. A minha carreira toda foi baseada em Og Mandino, então eu gosto muito de todos os livros dele. Ele foi meu mentor.
tanto na minha carreira de escritor, como na minha carreira de palestrante. Muita coisa que ele me ensinou eu utilizo até hoje. É uma pessoa fantástica. Inclusive, ele fez a recomendação do livro A Semente de Deus. É o único livro no mundo recomendado por Og Mandino. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Nossa. Então, eu, quando o livro entra na minha prateleira, eu já gosto dele. Mas tem um livrinho aqui danadinho, que eu tenho um ciúme dele que você nem imagina. E eu vou explicar para você por quê. Aliás, ele nunca sai de perto de mim, ele está sempre por perto. Porque eu viro aqui e cato ele. Vou até anotar aqui, ó. Por favor, né? A maior homenagem que um escritor pode receber, ao meu ponto de vista, porque nós escrevemos, né? E nós dedicamos os livros às pessoas e tal. Mas, na minha opinião, a maior homenagem que um escritor pode receber na sua carreira é um outro autor best-seller escrever um livro e dedicar a esse autor. E eu tive esse privilégio, eu tive essa honra. Né? Inclusive, ele também é meu professor, né? Meu mentor. A gente conversa bastante há muitos anos, somos amigos há muitos anos. E, de repente, eu fui surpreendido num dos grandes best-sellers que ele escreveu. Eu fui surpreendido com a dedicatória. Quando eu fui ler o livro, eu sempre... Engraçado que eu leio dedicatória, eu leio tudo nos livros. Né? Quando eu abri na página da dedicatória, eu praticamente realizei um sonho de existência, né? como autor, porque ele tinha dedicado o livro a mim. Nossa. E o livro é esse aqui, ó. Está sempre pertinho de mim. O que a vida me ensinou, do professor Reinaldo Polito, um dos maiores best-sellers do Brasil, e ele fez essa dedicatória a mim. Então, como esse aqui é o único livro dedicado a mim na minha biblioteca, eu tenho um ciúme danado dele, ó. Olha que aqui, legal. Não vai dar para o pessoal ver, mas está aqui, olha. Dedico esse livro ao meu amigo César Romão. Aliás, eu deixo a vocês aqui também, vocês já entrevistaram aqui o grande Anselmo Cassiano, eu deixo aqui a sugestão para que entrevistem também o professor Reinaldo Polito, para que ele traga aqui a vocês informações maravilhosas sobre o mundo da oratória. Ele é o mais respeitado professor de oratória de toda a América Latina, um dos mais respeitados do mundo. E vou aproveitar também e dizer a ele muito obrigado, professor Reinaldo Polito, por realizar o sonho de carreira desse escritor aqui, dedicando um livro a ele. Nossa, excelente, hein? Nossa, é muito especial mesmo, viu? Tem que ficar guardadinho aí junto com você mesmo. Porque talvez não tenha outro também, né? Seja só esse. Então, guarda bem. Viu, César? Bem, o que você pode dizer para as pessoas que estão em busca de construir uma carreira profissional? Quais os princípios que ajudarão nessa busca, né? Que é tão difícil, né? Então, o que você pode ajudar com as suas orientações? Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui algumas estratégias campeãs para você chegar lá, nesse mundo cheio de mudança. Roseli, a primeira coisa, eu acho que as pessoas têm que aprender a aceitar as mudanças e parar de lutar contra elas. Mudou. Eu tenho aqui a minha primeira máquina de escrever, está bem aqui, né? Você pode notar. Eu me lembro quando chegou o computador, eu tinha uma vontade danada de escrever no computador. Mas os meus amigos diziam, eu não quero isso, que bobagem. Essa máquina de escrever é o máximo, eu vou continuar aqui. Esse negócio de computador é bobagem. E isso eu vejo até hoje, eu vejo as pessoas lutando, né, contra as mudanças. Né? Então a pessoa luta, sai um celular novo aí, uma coisa nova. Não, isso eu não quero.
Tem taxista que, por mais incrível que pareça, ainda usa o guia 4 rodas, né, em algumas cidades. Aí você fala assim... Eu até tomei um táxi uma vez, na cidade do Guarujá, e ele não sabia onde era a rua. Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou olhar no guia. Eu achei que era brincadeira. E, de repente, ele parou ali na Marechal Deodoro, abriu o porta-luva e tirou um guia. Eu falei, o senhor está brincando que o senhor vai abrir esse guia numa época dessa? Ele falou, eu ando aqui assim. Eu falei, não, vai no volante aí, eu vou abrir o aplicativo aqui, vai falando. Mas eu não gosto disso. O meu celular é só para falar. Então, nós temos ainda um grande número de pessoas que luta contra a mudança. Então, aceite, não luta contra ela. Né? Aprenda o máximo que você puder com essas mudanças. Ela está aí para você aprender, justamente para isso. Faça aí ensaios de comportamento e ações para você facilitar a sua adaptação. Então, antes de você entrar nesse universo de mudança, de carreira e tudo, faz ensaio. Olha, eu quero ser jornalista. Bom, tá bom. Então, começa a ensaiar, vai ver o que os jornalistas estão fazendo. Você quer um emprego em determinada empresa, quer dizer, estuda pelo menos essa empresa. As pessoas chegam em entrevistas de emprego, as pessoas perguntam, você sabe que a empresa que você quer trabalhar faça? A pessoa fala, não sei, eu vi o anúncio lá, eu vim aqui. É bem eu assim entendo mesmo, um pouquinho da minha vaga. Né? E outra coisa interessante, Lala, é o seguinte, a gente precisa se preparar muito. Por quê? Porque quando você tiver dominado todas as respostas, as perguntas vão mudar. Aí mudou tudo. Então, as variantes hoje, elas são quase instantâneas. Tudo que nós estamos conversando aqui, daqui uma semana, pode ser que não tenha mais valor, outras coisas apareceram. Eu sinto falta também das pessoas construírem o seu próprio telescópio para enxergar mais longe. As pessoas estão enxergando muito pouquinho, né? Muito pertinho dela. Né? Elas têm que enxergar coisas que a olho nu não é possível. Então, ela tem que criar um telescópio. Imaginem vocês que, graças ao telescópio espacial Spitzer, a NASA, há um tempo atrás, o colocou aí em funcionamento, descobriu-se um conjunto de 168 novas estrelas que estão a 1.400 anos-luz aqui do nosso planeta Terra, lá na constelação de Órion. Se prepara agora. Elas têm de 1 a 10 milhões de anos. Elas estão lá de 1 a 10 milhões de anos e a gente não viu ainda. A gente viu agora, há 2 anos atrás. A nossa vida também é assim. Às vezes as oportunidades estão tão próximas e a gente está tão preocupado em fazer fofoca, falar mal disso, falar mal daquilo, está preocupado que a política vai resolver o seu problema, e aí você não consegue ter uma visão com o seu telescópio. Outro ponto é assim, junta seus cacos. Junta tudo aí que você teve ao longo da vida. Cata tudo isso daí. E faz um grande elemento de transformação. Antigamente, no começo da navegação, Roseli e Lala, os navegadores chegavam, por exemplo, na Espanha, e eles não tinham pelo que se guiar. Né? Então, eles chegavam e faziam um papelzinho escrito, esse papelzinho chamava-se portulano. Eles pegavam esse portulano e falavam assim, olha, eu viajei em direção à estrela tal 2 noites, em direção ao Sol 4 dias, cheguei numa ilha. Era uma narrativa, não era um mapa. Um dia, um cara chamado Américo Vespúcio entrou lá, começou a pegar esses portulanos e começou a estudar esses pedacinhos de papel. E o que ele fez? Américo Vespúcio criou a primeira carta náutica. Mas ele criou a primeira carta náutica com esses cacos que os navegantes deixavam lá. Na vida, a gente tem que fazer a mesma coisa. Pega teu caco e forma uma carta náutica. Evita aquelas coisas que você já fez e não deu certo. Evita aquelas pessoas que
fazem samambaia pular do vaso e secam o pé de arruda. Evita, pula. Para que você está convivendo com essa gente ainda? Né? Verdade. Outro ponto é assim, não seja uma generalidade ambulante. Vocês devem ter acompanhado, com certeza, o ambientalista Tony Bridges, quando ele tentou resgatar aquelas 300 baleias lá nas Ilhas Stuart, na Nova Zelândia. A baleia é uma generalidade ambulante, ela é a rainha do mar, mas você sabe que ela tem dificuldade no senso de profundidade, não de direção, de profundidade. Às vezes ela fica na praia porque ela correu atrás de um cardume, o cardume vai para a água rasa, a baleia não tem essa grande noção de profundidade, e aí ela encalha. Então, às vezes as pessoas agem como uma generalidade ambulante, né? Elas são boas em determinadas coisas, mas de repente, numa coisa pequenininha, ela acaba atolando. Construir pontes e não muralhas. As pessoas estão cada vez mais construindo muralhas. Então, elas se cercam, se fecham, esse espaço é meu, aqui ninguém entra, isso é meu, isso aquilo é meu. A China tentou isso numa muralha de 21 mil quilômetros e 196 metros, talvez, eu acho que é isso que mede a muralha, e não conseguiu. E olha que interessante. 220 anos antes de Cristo, com essa muralha, eles foram invadidos. Mas o inimigo não pulou a muralha. Você sabe o que o inimigo fez? Durante anos, o inimigo subornava o guarda da muralha, os guardas, com sandálias. Dava uma sandália para os guardas e entravam. Foram se instalando. Depois de 4, 5 anos, a China se viu invadida e se perguntou, mas como é que eles invadiram? Né? Como é que eles conseguiram quebrar a muralha? Não, eles não quebraram a muralha, eles subornaram um guarda com uma sandália. Outro ponto é que as pessoas pratiquem e aperfeiçoem atitudes funcionais. Guarda bem, atitudes funcionais. Por quê? Porque nada mais é 100% previsível ou 100% controlável. Você tem que replicar o que funciona. O que não funciona, deixa de lado. E, finalizando aqui a questão da Lala, não abrace o sofrimento, gente. Sofrimento adora carinho. Se você der, ele vai ficar impregnado em você e não vai sair. É verdade. Nossa, muito bom. Foi fantástico agora, né? Muito bom. O que você falou agora dá para a gente já começar a pensar numa grande palestra mesmo, viu? Muito legal. Qual que é o seu propósito de vida hoje? Já que desde muito cedo você se preocupou muito com pessoas, sendo reconhecido inclusive pela ONU, projeto Fábrica de Gente, reintegrando meninos de rua, né? Qual que é ainda o teu novo... Porque parece que os propósitos vão se modificando, vão se recriando, né? Qual que é o seu hoje? Lara, você já respondeu. O meu propósito de existência é ser gente, sabe? Eu quero procurar ser um ser humano que fez algo pelo seu espaço de vida, que deixou melhor os lugares pelos quais passou. Isso é ser gente. Muito bom. Eu não consigo conceber que as pessoas vivem por viver e acabam deixando legados que morrem junto com elas, né? Então não é legado, são coisas que as pessoas se agarram e elas vão embora e isso daí parte com elas. Então, esse é o meu objetivo de vida, é ser gente, é tornar melhor o espaço de vida que eu ocupo. Muito show. Eu estou apaixonada por você, né? Fazer o quê? Muita experiência, né? Muita coisa boa. Muita coisa boa, né? E acho que assim, até eu queria. Você já até falou um pouco, né? Mas saber então o que te motiva, né? Com essa carreira, com um propósito tão bem definido, e ao lidar com pessoas também, organizações.
Então, fala um pouquinho mais sobre essa experiência e como essa experiência te alimenta, né, a continuar e prosseguir nessa jornada. Olha, eu devo muito às pessoas que admiram o meu trabalho, que usam o meu trabalho, meus leitores, né? Pessoas como você, Lala, como você, Roseli, que dão essa oportunidade, né, de estarmos aqui falando aí para um número de pessoas também. Estou vendo aqui, está chegando mensagem aí que não acaba mais. Olha, até o muita Anselmo gente. Cassiano já deixou aí uma mensagem, eu não consegui ler, mas depois eu vou olhar. Eu penso assim, a gente tem que acelerar. Eu sou uma pessoa que eu procuro acelerar o meu processo de autoconhecimento. E não é de hoje, eu acho que é desde pequeno. Vou te explicar por quê. Eu tinha 7 anos, estudava numa escola de madeira do SESI, que era no bairro da Vila Paulina, na rua Orfanato, ali, lá em cima, no topo do morro. E eu ia a pé. E eu passava às 15 para 7, 20 para 7 da manhã, ali na rua Orfanato, e tinha um bar. E eu passava no bar e eu escutava assim: sai um pingado, sai um pingado. Mas era um tal de sai um pingado. E aquilo me chamava a atenção. Eu, puxa vida, onde eu vou entrar nesse bar aí? Queria saber o que é esse pingado aí. Criança de 6, 7 anos. E um dia eu guardei uns troquinhos, né? Falei, eu vou entrar nesse bar aí, vou sair mais cedo para a escola, vou entrar nesse bar e vou pedir o pingado. Aí saí mais cedo, saí 15 minutos mais cedo, saí 6h30 de casa, e passei no bar, pus a mão no balcão assim, né, pequenininho, e o rapaz falou assim: fala, garoto. Eu falei: sai um pingado. Eu escutava esse pessoal gritando, né? Aí ele pegou aquele copo de botequim, botou para mim assim e falou: tá aí seu pingado. Aí eu olhei para aquilo e falei para ele assim: esse é o pingado que todo mundo grita aqui de manhã e pede? Ele falou: é esse mesmo. Esse é o pingado. Aí tomei, fui para a escola e no caminho eu fui pensando o seguinte, né? Falei: puxa vida, a minha mãe me dá isso todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu tomava aquele pingadinho lá, né? Aquele café com leite. Minha mãe me dava. Mas eu fui prestar atenção no pingado, passando na porta de um bar onde todo mundo gritava: sai o pingado, sai o pingado. A gente tem que aprender a pegar as coisas comuns, como esse pingado, quando eu era garoto, né? E colocar num alto-falante, sabe? Começar a falar mais de coisas boas, começar a falar mais de coisas nutritivas, de coisas que realmente transformam. Isso é acelerar o seu processo de autoconhecimento. Eu me lembrei agora, Gautama Siddhartha, Buda, quando ia à escola, ele sempre era muito chamado a atenção. A escola lá era muito rigorosa, né? E aí, um dia, ele fazia as coisas erradas. Um dia, o professor falou assim para ele: me dá a sua mão. E aí, o professor pegou a mão do Gautama Siddhartha e falou assim: olha, você aqui só vai tomar o tempo dos professores nessa escola. Você não tem na sua mão a linha da sabedoria. E ele chorou, foi para casa chorando. Príncipe, criança ainda, mas já era príncipe. E aí, quando ele chega lá na sua casa, ele pega uma faca e corta, faz um corte na palma da mão esquerda. Aí ele entra na sala de aula, mostra a mão para o professor e fala: professor, olha só, eu já tenho a linha da sabedoria na minha mão. Eu mesmo fiz. Nossa. Aí o professor abraça o Gautama Siddhartha, né, e abraça, emocionado, e diz para ele: realmente, você será um dos maiores sábios que o mundo verá. E ele era pequenininho, ele era uma criança, e acabou vendo, né? Ele acabou se transformando no Buda. Então, esse autoconhecimento a que eu me refiro, ele é uma moeda existencial. É verdade. A gente precisa ter essa moeda existencial, precisa
assimilar essa moeda existencial. E é isso que me move. Muito bom. Deixei aqui o recadinho do Anselmo aí. Vamos ler aqui. Vê se você consegue. Comentar um pouquinho. Sobre a comenda que você recebeu. Papal. Sim. Tá. Cassiano, você tem uma memória e tanto, hein? Olha, ele voltou lá no... também, viu? A Renata também não ficou atrás. A Renata Deixa eu ir lá. Então eu vou... aqui. O quarto Rei Mago, tudo vai dar certo. Obrigado, Renata. Obrigado. Muita gente aqui realmente que gosta demais de você, assim. Obrigado. E tem muito aqui. É que ficou lá para cima, eu perco também um pouquinho da... Eu recebi do Papa Francisco uma homenagem maravilhosa. Foi em função do livro Il Semerio, que fez muito sucesso e faz muito sucesso na Itália. Eu tenho 12 títulos lá na Itália. Talvez o nome lá ajude um pouquinho, né, Cesare? Então, deve ajudar a vender, né? E o livro foi para a livraria do Vaticano, então hoje é o único livro assim que não tem um cunho estritamente do Vaticano que está à venda na livraria do Vaticano. Então, as pessoas podem ir até lá e adquirir. A segunda colocação do Cassiano foi uma coisa fantástica. Aliás, eu aproveito aqui para reiterar ao Anselmo Cassiano o meu agradecimento, porque na época que eu fiz o treinamento para as Forças de Paz da ONU, a ideia de colocar um livro na mão de cada soldado, na mochila, e entregar livros ao presidente então do Timor-Leste, Xanana Guzmão, foi dele, e ele levou isso à frente e o fez com maestria. Então, eu passei a ter Xanana Guzmão como meu leitor lá no Timor-Leste. Muito legal. Muito bom. A Roberta está agradecendo a indicação, né, que ele passou, e a gente está aqui fascinada. Muito bom mesmo, gratidão mesmo para o Cacau, com certeza. Né? Mas tudo que é bom, né, vai acabando e já estamos chegando. Nós já ultrapassamos o nosso horário, mas a gente é igual. Desculpa. Nada, tá super. Olha, ficaria aqui muito mais. A única empecilho é o vídeo que vai para o IGTV, mas eu vou cortar ele em 2 e vai na íntegra. E aí, eu queria muito te agradecer, mas gostaria muito que você deixasse uma mensagem aqui, uma frase que possa ajudar a frase. Você deu um monte aqui que eu nem estava esperando tudo isso, mas que precisa para ajudar, quem precisa aprender a ser protagonista do seu futuro, né? Para que nos ouçam, questione se faz sentido aprender e nunca desistir, somente mudar rotas, que é isso que a gente briga muito aqui com o nosso pessoal. Eu queria muito que você deixasse seu feedback, sua mensagem, seja, apesar das riquezas que você deixou, deixa mais uma pérola aí para nós, vá. Deixa sim. Eu quero lembrar também, se você permitir, Lala, que eu tenho um curso digital com este nome, Seja Protagonista do Seu Futuro. Ele tem um valor simbólico. Sim, tá eu quero que você faça um jabá. Basta entrar lá no meu site, você vai ver o curso. Faça o curso, ele tem 1h15. Você vai receber tanta informação que você não vai nem acreditar. O preço é efêmero, para não dizer que deu de presente. É um custo figurativo e você vai realmente transformar a sua vida com essa 1h15 que a gente vai passar junto. Está lá no meu site, entra lá. E, Lala, sua mensagem. Então, vamos lá. Vamos lá. Nunca, jamais abandone o seu sonho. Se você abandonar, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Jamais abandone o seu sonho. Uau!
Não, essa noite não vou nem dormir, realmente só tenho a agradecer mesmo, gratidão imensa, foi fantástico, não tenho o que dizer, a gente precisa marcar outras vezes, com certeza, mas que bom, muito bom. Tem o pessoal que está aqui, as pessoas que não puderam vir realmente ficaram muito chateadas, a Roberta, aqui a Rose também hoje teve problemas para estar aqui conosco, mas a gente só tem a agradecer, né, Roseli? Sim, com certeza, César. Muito obrigada pela lição aqui, quer dizer, os vários, como a Lala falou, as pérolas que ouvimos e os insights que tivemos, e acredito que quem está nos assistindo também teve, inclusive nós vimos as mensagens aí, né? Sim. Então, indicações de livros, então com certeza isso aí vai reverberar muito aí para muita gente, né? E acho que é isso que é o nosso objetivo aqui também, né? Trazer Sim. pessoas iluminadas como você, né? Então, agradeço aqui mais uma vez a você, ao Cassiano, que nos indicou você, e foi excelente. E vou aceitar também a sua indicação, nós vamos conversar com certeza, e eu vou assistir o seu, com certeza estarei no seu curso, não tenha dúvida disso. Obrigado, Lala. Obrigado, Roseli. Sim. Continuemos a nossa amizade pelos caminhos aí. Sim, ela só começou, sim, né, Rô? Sim, bem, estamos terminando aqui, né, uma semana, mas a semana que vem tem mais da nossa conversa com mulheres ao vivo. Fica aqui o nosso muito obrigada a você, ouvinte, por se conectar com a Poder Concept, e até a próxima terça-feira, não percam, e muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada também a você, César. Obrigada a todos. Obrigada pela audiência, e todo mundo foi muito show hoje. Muito obrigada.